Oi, leitores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Raíssa e hoje eu vou mostrar alguns livros que eu tenho medo de ler. Mas antes da gente começar com essa lista, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo e também compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que também gosta de literatura para que o canal possa continuar crescendo. Me segue lá no Instagram se você ainda não faz isso, não esquece de deixar o seu like aqui. Pessoal, se eu não me engano, o GF, nosso querido Vitor Almeida, fez um vídeo parecido com esse algum tempo atrás. E eu comecei a refletir e eu percebi que eu também tenho alguns livros que eu tenho receio de ler por N motivos. Então eu resolvi fazer uma coletânea desses livros, tá? E mostrar pra vocês. Todos esses livros que eu vou mostrar aqui, ou eu tenho eles físicos ou em e-book. Eu não vou falar de nenhum livro assim que eu ainda não tenha comprado, tá? Então todos esses livros aqui provavelmente são encalhados, tá? Que eu não li por N motivos. E aí vocês vão conhecer um pouquinho mais aqui também. O primeiro, na verdade, os primeiros livros dessa lista são os 4 livros do Sherlock Holmes. Eu comprei esse box maravilhoso de lindo aqui da HarperCollins numa promoção. Eu acho que faz mais de 2 anos já. Eu vou pegar um livro aqui pra ilustrar, porque eu não vou ficar carregando esse negócio não. E particularmente eu acho essa edição aqui de Sherlock Holmes a mais bonita que tem no mercado atualmente. Eu acho o trabalho gráfico da HarperCollins lindíssimo, a diagramação tá gostosinha de ler, a letra tá super agradável, as margens também. Então assim, essa edição aqui vale ouro e eu comprei bem baratinho, se não me engano na Submarino, mas ó, já faz tempo. E até hoje eu não li. Eu acho que a minha resistência, entre aspas, para ler Sherlock Holmes não é nem por causa do tamanho dos livros, mas eu acho que é porque eles são divididos em contos, né? Cada caso do Sherlock Holmes, que, né, pelo amor de Deus, se você não sabe quem é Sherlock Holmes, é só o detetive mais famoso aí da literatura. E cada conto, então, né, vai falar de um caso diferente dele, né, um crime que ele tem que resolver. E eu acho que a minha resistência tá logo aí, porque eu gostaria de ver um livro completo, digamos assim, sem ser seccionado. Eu tenho receio de perder um pouquinho a profundidade de personagem e de narrativa por conta dessas interrupções, entre aspas, de cada caso ser um conto fechado. Talvez isso seja coisa da minha cabeça, tá? Não sei. Mas eu acho que a minha resistência a ler Sherlock Holmes é por conta disso, né? Nem por medo da linguagem ou por medo do tamanho do livro, né? Mas eu tenho essa resistência, só que é besteira também de minha parte, porque eu amo os filmes, eu sou apaixonada pela série, tá? Gosto muito. Então ele é um personagem que me agrada pra caramba, então assim, eu tenho que tomar vergonha nessa cara aqui e ler logo isso. Então, provavelmente nos próximos meses, não sei se esse ano eu começo a ler, mas provavelmente, sei lá, em janeiro, fevereiro, eu vou querer ler Sherlock Holmes e finalmente desempacar esses livros aqui da minha estante e obviamente vocês vão saber a minha opinião. Os próximos 2 livros da lista são do mesmo autor e são pequenos calhamaços, digamos assim, e são livros clássicos. Eu tô falando de Crime e Castigo e Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu não tive contato ainda com a literatura russa e eu confesso que ela me assusta pra caramba. Eu tenho medo de ler esses livros, não entender nada, achar muito complexo, muito cult pra mim, sabe? Então, até hoje eu não li esses livros, eu tenho eles em e-book, nessa edição que eu vou deixar aqui a fotinho pra vocês. E até hoje eu não criei coragem de ler. Crime e Castigo vai falar sobre o protagonista, que ele é um estudante, ele está desempregado, numa situação econômica péssima, e num ato desesperado ele comete um crime. E ele quer provar uma teoria que ele tem, que na verdade os maiores homens da história, como o Napoleão, por exemplo, foram assassinos absolvidos pela história. Então eu imagino que tenha toda uma reflexão aí, né, em torno desse personagem, da vida dele, dessa decisão que ele teve, também nessa situação de desespero, de pobreza que ele tá passando. Então, sim, é um livro mais sério, não é um livro assim que você possa ler, né, com o pezinho erguido ali, achando que vai ler num final de semana. Então, provavelmente a minha resistência em ler Crime e Castigo é isso, além da linguagem, é claro que também me assusta bastante. Em Irmãos Karamazov, a gente vai conhecer a família Karamazov, o patriarca é palhaço, e ele teve filhos com 2 mulheres. Com a primeira esposa, ele teve um filho, e com a segunda esposa, ele teve 2 filhos. E ambas morreram de forma precoce,
de uma forma estranha. Então a gente vai acompanhar aí essa família, tá? Eu não sei muito mais sobre isso, obviamente. Tive que ler a sinopse pra falar aqui pra vocês, até pro vídeo não ficar muito curto, né? Então assim, o Dostoiévski, eu sei que ele é um grande nome da literatura. Eu tenho uma amiga que adora, que ela tá sempre lendo alguma coisa dele. E isso me incentiva, sabe, a ler. Eu tenho os dois em e-book, como eu falei, o que já ajuda, porque eu não vou estar segurando aquele calhamaço, né? A gente pode ocultar ali o andamento da leitura pra não ver quantos por cento falta pra terminar. Então eu acho que isso vai ser positivo e vai me ajudar bastante. Então assim, eu realmente preciso criar coragem pra ler esses livros, porque provavelmente eu tô perdendo uma grande história, mas eu ainda não achei o momento certo pra ler isso, sabe? Principalmente nesse final de ano, eu tô optando por leituras um pouquinho mais leves, eu não tenho que pensar tanto assim, porque realmente eu já tô cansada do resto do ano, tá sendo um final de ano estressante, eu acho que pra todo mundo, por conta do que tá acontecendo no país, né? Então eu tô dando uma segurada, mas vamos ver. Se eu não ler nesse finalzinho de ano, eu vou tentar colocar em algum projeto de leitura do ano que vem. O próximo livro é um que eu comprei ano passado. Em 2021 eu fiz um projeto pessoal de ler 12 livros em 2021. Seriam livros que sairiam da minha zona de conforto, seriam ou de gêneros que eu não leio muito, ou autores que eu sempre falo que quero conhecer, mas nunca li. Então eu peguei livros diferentões assim, né, do que eu geralmente leio, coloquei nessa lista e distribuí ao longo do ano. Eu consegui fazer esse projeto até o mês de outubro, mas os livros de novembro e dezembro eu não li, eu comprei, mas não li ainda e eles estão aqui hoje, tá? Porque eu cheguei no final do ano muito cansada, como acontece geralmente, e eu não tava com cabeça pra ler esse tipo de livro. E aí eles acabaram ficando pra depois e não li até hoje, e um deles é A Insustentável Leveza do Ser do Milan Kundera. Este livro aqui me amedronta. Ele é fininho, mas assim, eu não sei a história, mas eu sei que todo mundo fala desse livro, muita gente gosta, muita gente não gosta, mas vamos lá, são 4 personagens protagonistas nessa história: a Teresa e o Thomas, ou Tomás, e a Sabrina, Sabina e o Franz. E aí fala assim, que por força de suas escolhas ou por interferência do acaso, cada um deles experimenta à sua maneira o peso insustentável que baliza a vida, esse permanente exercício de reconhecer a opressão e tentar amenizá-la. Assim, é uma sinopse top, tá? Eu vou falar que eu fico muito interessada nessa sinopse, mas eu já vi algumas pessoas aqui na internet falando que esse livro é um grande compilado de frases grifáveis, quotes bonitinhos, e que na verdade não desenvolve a trama muito bem, então eu fiquei com o pé atrás, sabe, de ler, porque esse livro, ele tem cheirinho de livro que é pequeno, mas que a gente demora pra ler. Não sei se vocês também acham isso, mas é o que eu acho, tá? Então esse livro me assusta pra caramba. Eu deveria ter lido ele, se não me engano, em novembro do ano passado. E eu não li até hoje, né? Vai fazer um ano que esse livro tá meio empacado aqui. Mas eu não dei esse livro, né? Vocês viram aí no Book and Haul. Eu não passei ele pra frente porque eu realmente quero dar uma chance, né? Eu não quero desistir desse livro tão cedo. Então, algum dia eu darei uma chance, né? Quem sabe ano que vem, aí, em algum projeto que eu faça pra desencalhar os livros, eu não leio esse aqui. O próximo também é um desses livros, né, que sobrou desse projeto que eu tinha feito ano passado, que é O Mundo de Sofia. Nesse livro aqui, eu vou até ver a sinopse, mas se não me engano, a Sofia, perto do aniversário dela, começa a receber alguns bilhetes anônimos. E, pelo que muita gente fala, é uma coisa meio filosófica, né, que a Sofia é uma protagonista muito pensativa, então vai ter muita reflexão, né, muitas coisas assim. E também, já vi gente falando que gosta e que não gosta, mas a maioria das pessoas com quem eu conversei gosta bastante desse livro. Então já é um ponto positivo, né? Já é um ponto aí mais favorável pra eu ler, tá? E eu tenho outro livro do autor também, que é O Dia do Coringa, se não me engano é o mesmo autor. Então assim, né, não vou desistir, quero ler esses 2 livros. Eu acho que tem mais chance de eu gostar de O Mundo de Sofia do que A Insustentável Leveza do Ser, pra ser sincera. É capaz de vocês verem esse aqui mais em breve do que os outros que eu tô falando, tá? Principalmente Dostoiévski e esse do Milan Kundera. Então, fiquem de olho aí no canal, que em breve, quem sabe, não apareça O Mundo de Sofia aí no meio das minhas leituras do mês. Os próximos 2 livros que eu vou falar aqui, o motivo de eu ter medo de lê-los é porque eu tenho ambos em inglês, tá? Eu não tenho eles em português traduzidos. O primeiro deles é Pachinko. Eu comprei numa promoção, assim, que o e-book tava baratíssimo em inglês, assim, não tinha como não pegar. E esse livro já tava famoso lá fora, só que nessa época a editora nem tinha anunciado ainda que ia publicar aqui no Brasil. Esse livro vai contar a história de uma família coreana, na verdade, gerações e gerações da mesma família. Então, se não me engano, a gente acompanha 3 gerações, tá? Dessa mesma família. E ao longo aí de vários
séculos de história, né? De questão política entre Coreia e Japão, né? Toda a opressão que o povo passou, né? O desenvolvimento dessa família, como que eles foram superando as coisas. Então a temática é muito interessante, mas eu tenho receio de eu achar muito difícil a leitura em inglês, sabe? Por isso que eu sempre acabei deixando pra depois. Se eu começar a ler, achar realmente o inglês muito difícil pra mim, eu penso em comprar ele em português mesmo pra conseguir aproveitar essa obra do jeito que ela merece, porque todo mundo fala muito bem, fala que é um livro transformador, então quem sou eu para dizer que não, né? Vou dar uma chance. E o próximo livro que eu também tenho em inglês é Mistborn, do Brandon Sanderson. Bom, Brandon Sanderson é um nome gigante da fantasia adulta, tá? No mundo inteiro, ele tem vários livros publicados. Agora que ele tá voltando a ser publicado no Brasil, né? Porque quem tinha algum dos direitos dele é a falecida editora Leia, né? Então Mistborn ficou esgotadíssimo aqui no Brasil. Nem sei se já tem previsão de outra editora lançar, na verdade. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Mas eu peguei numa promoção também o e-book em inglês de Mistborn, o primeiro livro. Só que eu tenho muito medo de ler Brandon Sanderson em inglês, de achar uma escrita muito difícil, porque assim, o problema não é ser uma fantasia, é ser uma fantasia em inglês, entendeu? E o Brandon Sanderson, assim como outros autores de alta fantasia e de fantasia adulta, tem muitos termos próprios, né, do universo que eles estão criando. Então eu tenho medo de não conseguir fluir direito aí a leitura, mas eu vou dar uma chance. E assim, eu acho que também uma outra resistência minha pra ler esse livro é que eu ainda não tenho os outros. Então eu fico com muita preguiça de começar uma saga, sendo que eu não tenho previsão pra comprar os próximos livros, ou já não os tenha, seja em e-book ou seja na estante. Que é aquela coisa, gente, eu esqueço, tá? Se eu ler o primeiro esse ano e esperar pra ler o livro 2 quando tiver outra promoção e ler, sei lá, ano que vem, eu vou esquecer tudo, vou ter que reler pra ler o segundo livro. Eu não quero que isso aconteça, tá? Já aconteceu com algumas sagas aí, então eu não quero que isso se repita. Eu vou tentar me organizar, tá? Pra ficar de olho aí nos preços, pra ver se eu consigo o resto da trilogia, pelo menos, né? Pra me dar esse pontapé inicial pra eu ler esse livro. Então, fiquem de dedinhos cruzados aí que em breve, talvez, Brandon Sanderson apareça por aqui. Temos mais 2 clássicos na minha lista. Deu pra ver que eu tenho medo de ler clássico, gente. Eu tenho medo de ler clássico e me sentir burra. Essa é a realidade, assim. Ficção científica também, mas esses livros clássicos mais ainda. E o próximo é Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Eu tenho muita vontade de conhecer o autor, porque a minha mãe gosta muito. Um dos livros favoritos dela é 20.000 Léguas Submarinas, que é dele também. Então eu tenho muita vontade de ler, mas é aquela coisa, né? Um clássico, não sei se eu vou gostar da escrita, se eu vou me envolver direitinho. Então eu sempre acabei ficando com um pé atrás, mas a sinopse desse livro é muito legal, eu já vi filme, enfim, gosto bastante. Então, ai, vamos lá, eu preciso tomar vergonha na minha cara e colocar esse livro numa TBR, sei lá, num projetinho e ler logo. Então esse aqui eu não tenho tanta resistência, eu preciso só de um empurrãozinho. Se eu tivesse algum amigo pra ler comigo, por exemplo, eu acho que seria uma ideia boa. Mas acho que não tenho, amigos. Se você estiver vendo esse vídeo, você tem esse livro, ainda não leu, vamos ler junto, beleza? Pra gente, ó, se motivar a ler livros diferentes, hein? Então, alô, alô, galera, alô, alô. E o outro clássico é Jardim Secreto, tá? Eu nem sei falar o nome do autor aí, então vou deixar a capinha pra vocês na tela. Esse livro aqui também. Fiquei muito tempo com vontade de ler, aí eu acabei esquecendo ele no baú da minha cabeça. Aí teve promoção do e-book, comprei o e-book, né? Peguei ele pra ler. Não li até hoje, tá? Esse aí é o outro que tá, ó, tá com teia de aranha dentro do meu Kindle, tenho que dar uma espanada, porque, enfim, né? Só que um amigo meu recentemente leu esse livro. Oi, Gabe, tudo bem? Recentemente leu esse livro e gostou bastante. É na mesma edição que eu tenho o e-book, ele falou que a tradução tá ok, então isso já me deu uma aliviada. Já pensei, não, então tá bom. Então se ele tá falando que a leitura não é tão difícil assim, então dá pra encarar. E eu não sei nem mais que desculpa dar pra vocês, do tipo, ai, tá um livro empacado, né? Não sei o que, já tô mostrando meus motivos aqui, estou começando a ficar com vergonha e é isso aí. O bom desse vídeo é isso, que eu vou quase assinar um compromisso aqui pra falar pra vocês que eu pretendo ler esses livros, então vamos lá. Muito bem, o último livro dessa lista é um livro contemporâneo que o meu medo de ler é porque ele é 880. Ou você ama, ou você odeia, e eu tenho muito medo de ficar na metade que odeia esse livro. E eu tô falando de Pessoas Normais, da Sally Rooney. Nesse livro aqui, a gente vai ter 2 protagonistas, e é uma história envolvente sobre 2 jovens que devem enfrentar a eletricidade do primeiro amor em meio às sutilezas das classes sociais e dos problemas familiares.
Então, assim, a sinopse é muito boa. Eu gosto muito de livros que trazem essa reflexão acerca disso, né? De relações sociais, relações amorosas em meio à realidade. Porque tem livros que romantizam muito que o romance é realmente aquela coisa utópica, né, coisa de ficção mesmo. Então eu gosto quando o livro traz essa realidade pra dentro das relações, tá? Então, nesse ponto aí, perfeito. Mas Muita gente que eu conheço fala que esse livro não tem pé nem cabeça, não tem começo, meio e fim, que são só duas pessoas conversando e não acontece nada. Então, isso me deu um pouquinho de medo do livro. Esse aqui, talvez eu leia até o final do ano e traga o meu veredito pra vocês saberem se eu amo ou odeio pessoas normais, tá? Então, se você aprova que eu leia esse ano, deixa aqui nos comentários, tá? Se você quer saber minha opinião. E eu tenho outro livro da autora também, que eu peguei, é o Belo Mundo Onde Você Está, mas o primeiro que eu quero ler dela é Pessoas Normais, que é o mais famoso, né? Então, assim, me desejem sorte, porque eu tô realmente com muito medo de não gostar e achar um tédio. Uma amiga minha abandonou, não conseguiu terminar esse livro. Então, assim, veremos. Bom, leitores, essa foi a minha lista de livros que tenho medo de ler. Tem mais livro encalhado na minha estante? Com certeza. No meu Kindle, então, nem se fala. Mas não viemos falar de livros encalhados hoje, viemos falar de livros que eu realmente tenho medo de ler. Então aqui está uma coletânea, tá? Dos meus medos, pra vocês opinarem, tá bom? A seção de comentários está livre, tá? Para receber a opinião de vocês. Então vamos conversar, por gentileza. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Nos próximos meses, alguns desses livros provavelmente aparecerão nos vídeos de leituras mensais, então fiquem de olho por aqui. Muito obrigada pela sua atenção. E é claro, recadinho de sempre, não esquece que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo, terça-feira, 6h15 do horário de Brasília. Um beijo, tchau! deve estar, sei lá, 33 graus hoje, neste dominguinho. O Karamazov.